Seja bem-vindo à segunda parte do documentário Legado, que teve como base este livro. Se trata da emocionante trajetória da família Siqueira. Na apresentação do livro diz que o senhor Delmiro, meu avô, não tinha uma formação acadêmica, mas era juiz de paz, curandeiro, fabricador de caixões, veterinário e agricultor. Perceba que ele era multitarefas. Todas essas profissões foram aprendidas sem nenhuma instrução, sem nenhum curso, sem nenhuma qualificação, apenas com a prática da vida. Sua alfabetização se deu lendo a Bíblia. Ficou curioso? Quer aprender? Quer observar mais documentários, pessoas que falaram as suas experiências com os meus avós e também com as pessoas, amigas que participaram desse documentário? Continue assistindo, que com certeza isso vai te ajudar, vai impactar e reverberar também na sua vida. Foi que a minha mãe teve esses 5 irmãos legítimos da parte do pai e mãe, certo? O pai dela chamava-se Francilino Ventura de Siqueira. Então, esta é a origem do nome, Francilino Ventura de Siqueira. Não chegamos a conhecer o nosso avô nem a nossa avó. Conheci o padrasto depois, né? E aí a mãe tem mais irmãos, né? A avó é Leonata Germana Ponce, nome da mãe da mamãe. Então são 5 irmãos. O mais velho, Delmiro Cândido de Siqueira. O resto não sei o sobrenome, né? Delmiro é um meu tio, que nós consideramos muito, irmão da minha mãe. E sempre temos aquela amizade, assim, de muito, desde criança. E o interessante é que nós sempre víamos, o que eu admiro dele, que quando ia lá, mexia com engenho, e lá tinha uma mesa grande assim, ficava cheio de rapadura. Rapadura moía ali, à vontade, na casa dele sempre tinha fartura. E aí sempre a gente ia lá e passava lá e levava rapadura, melado, isso aí sempre tinha. É um homem de muito prestígio nessa parte, trabalhador, e tinha muita fartura na casa dele. Então, e com o decorrer do tempo mudou, porque eu não sei aonde que ele arrumou uma Bíblia. Ele com o Mané Lourenço, não sei. Apareceram com uma Bíblia, aí os dois escolheram lá no Mané Lourenço. Lourenço é o padrasto. E eles conversavam assim, o dia todo. Ia de manhã, só via embora de tarde. Era muito boa a minha infância. Eu brincava, saía para casa dos outros brincando. Trabalhava também na roça, né, caipia. Cortava banana para vender, laranja para vender. Esse foi a nossa infância. Montava no cavalo, nós campeava gado do cavalo. Meus irmãos não queriam que embarcasse do cavalo e derrubava ele no chão. Sou Joacir de Campos, filho do José Francisco de Campos e Odila Marques de Campos. Pois é, nós somos da família que também teve o início juntamente com o irmão Delmiro. E meus pais começaram a frequentar. Eu ainda não tinha nascido ainda. Dizem eles que eu sou o 4º filho. Eu acho que uns 2 anos antes de eu nascer que eles se converteram. Sou Ednir de Campos Siqueira, né, Martins, filha do Liberato, né, e Dona Hilda. Eu sou a 3ª da primeira geração, né, porque o papai vai ter a 2ª geração, né. Então, bem, o que eu vejo, assim, o que eu estou levando de legado
dos meus pais, primeiramente, dos meus avós, primeiramente, e depois dos meus pais, né? Eu metia com lavoura, com roça, todas as coisas. Moía cana, fazia farinha, fazia rapadura, fazia melado, né? Tudo nós ajudava. Desde a madrugada estava trabalhando. Né? Não tinha que enrolar. Para trabalhar, tinha que trabalhar, né? Quando eu vim, ou nós viemos para cá, para a cidade, eu estava com apenas 10 para 11 anos. E saí de lá do sítio, do Lambari, do Retiro que eu morava, e de lá nós mudamos para cá, em 57. E lá ficou, mas assim que eu ainda, quando, mesmo assim de criança, a gente guarda muita coisa, eu sempre fui curioso para ver a história do passado. Que no passado você estava conversando, duas pessoas de idade assim, você não podia nem chegar para espiar assim, você tinha que sair dali. Eu era tão curioso que eu rodeava a casa, escutava por lá de dentro da parede e ficava escutando o que estavam conversando para a gente aprender, né, o que era. O padrasto da minha mãe, ele tinha uma Bíblia que essa Bíblia deve estar hoje com a Jimima. Não, o Zini não, com o Ziel, né? O Ziel. Está lá em Poconé. Mais de 10 anos atrás, quando eu vi ela tinha 102 anos. É a Bíblia que ele recebeu primeiro, que ele ganhou de presente. Essa Bíblia daí ele estudava para tirar a toada para fazer cururu. Fazia a toada do João Batista, né? Aquela moda de João Batista. Esse o padrasto fazia. E ainda quando pequeno, o meu tio morava, o tio Delmiro morava aqui no Lambari. E ali, eu não sei como que ele recebeu o estudo da Bíblia a primeira vez, Vitória. Se foi Jerônimo Rocha ou foi o pastor Bonereng. Pastor, ele saía daqui de Cuiabá e evangelizou por lá. E ele passou a estudar a Bíblia. E quem falou do sábado para minha mãe foi o Manuel Lourenço da Silva, que era o padrasto dela. Certo dia ele chegou assim para minha mãe e disse: Minguim, que era o apelido da mamãe, né? Minguim, você sabe que o sábado é dia de guarda? Não, Neco, que é o apelido dele, Neco. Não, Neco. Minguim, está escrito que sábado é dia de guarda. Devemos trabalhar 6 dias e guardar o 7º dia, é o sábado. Mamãe ficou com aquilo, Neco? Sim, é isso aí. E aí, com o passar dos dias, né, chega daqui de Cuiabá, nesse ínter também vai o pastor daqui, que vinha aqui em Cuiabá, com uma única igreja que tinha só a central de Cuiabá, certo? E ele visitou lá. Ele ia na casa do tio Delmiro. E lá ele fazia as visitas por ali. Então ele ajudou lá na conversão tanto do tio Delmiro como também do Mané Lourenço, que também ajudou na conversão da minha mãe, né? Foi bom, né? Porque pelo menos nós aprendemos a trabalhar, né? Graças a Deus, aprendemos a trabalhar, estamos tudo na igreja, graças a Deus, né? E estamos aí. Ali ensinava nós ir para a igreja, né? Todo dia cantava hino, lia a Bíblia, cantava hino, ia para a igreja. Cada sábado, domingo, ia para a igreja. O culto é louco, o culto é louco. Não era perto. E ele fazia o senhor ler a Bíblia, cobrava a lição, como que era? Tudinho, fazia tudinho. O senhor jogava bola no tempo dele? Como que era? Era permitido? Não jogava bola. Mas não gostava ou ele não deixava? Não deixava. Ah, tá. Por que não deixava? Aí não gostava do futebol, né? E o que ele falava que o futebol era? Ela fala, esporte, ele não gostava. ela fala que não está na Bíblia, né? Ela fala que não está na Bíblia. Mas eles moravam aqui
numa região aqui chamada Portugal, onde eles começaram a frequentar lá no Lambari, que era mais distante do que no Traíra, onde a gente nasceu. Então, nessa leva, minha mãe, que hoje está vivo, ela conta que eles iam a cavalo. Como tinha só um cavalo, ela ia montado no cavalo e meu pai ia puxando às vezes. Depois comprou uma bicicleta e aí eles começaram a frequentar lá com o irmão Delmiro, na qual eles começaram a ouvir a palavra de Deus. Eles iam de manhã, meu pai dizia que eles iam cedo, de madrugada, para chegar lá cedo e passava o dia lá na casa do irmão Delmiro, reunia debaixo de uma árvore. E isso era a igreja que existia na época. E depois foi criando a família. Ele mudou da região daí do Portugal e nós fomos para, mudou para Traíra, a região chamada Traíra. É lá que eu nasci, né? Lá morávamos nesse lugar. E nisso nós ficamos até um pouco morando lá. Tinha uma escola, a irmã Antonieta, que depois se converteu também, que era vizinho da fazenda. E nós estudamos ali. Então nós íamos da Traíra, nós já criança, nascemos ali, e nós íamos de carroça lá para a igreja. Eu lembro muito bem que nós era gurizada, nós ajuntava a família da irmã Antonieta, porque o esposo dela não era adventista, então ela ia conosco. Meu pai sempre, para dar força, ela tinha vários filhos também, então sempre ajuntava conosco para ir à igreja do Lambari. E nós íamos de carroça, as mulheres iam na carroça, nós era gurizada, nós íamos brincando, correndo. Nós pegávamos muita fruta do cerrado, comia, e nós chegávamos na igreja de barriga cheia. Então era o café da manhã. Ele não sabia ler direito, né? E ele saía pregado devagar, era assim mesmo. E toda a família? Toda a família junto, vinha de lá boiado com o pinto. E a pé? E a pé. Ele montado nós tudo de pé, já pensou? Quando a gente chovia, nós corríamos, nós também gostávamos de molhar. E era longe o trajeto? Do Lambari das casas. Quantos quilômetros, a senhora lembra mais ou menos? Uns 10 quilômetros. 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar? Da noite, né, a pessoa passava rio com água por aqui. E quais dias vocês iam no culto? Domingo e quarta e sábado. Quando tinha a igreja lá em Lambari, começou primeiro, foi numa árvore. Foi debaixo da mangueira. No sábado e dia de povo, nós dávamos de comer tudo mudo. O Manticão ia com as crianças, o Zezinho. E eles ficavam o dia todo lá até a noite? O dia todo, até a noite fazendo culto. Aí o vovô decidiu construir uma igreja. Como foi Ele isso aí? construiu a igreja, ele doou o terreno, deu para a igreja. Ele pagou pedreiro para fazer a casa, a igreja. Vovô e vovó então eram missionários? Era missionária. Simeão, o Manticão, tudo junto. Pregava todos os dias? Pegava todos os dias. E como que ele conheceu a verdade? Foi um homem que vendia máquina, que foi lá em casa. Ele chamava Lúcio. Ele ia lá em casa e falava, pregava para o papai. Papai custou batizar. Daí ele batizou tudo nós. Daí batizou a mamãe. Batizou com o pastor Bonner. Pastor? Bonner. Bonner. E como que vovô aprendeu a ler? Ele apanhava a Bíblia e ia lendo. Aprendeu a ler na Bíblia. Não tinha estudo? Não tinha estudo.
E escrever, como que ele aprendeu a escrever? Aí eu pegava o caderno e saía escrevendo. Ele que saía errado, mas estava escrevendo. O que o vovô fazia na época? Além de pregador, ele fazia mais o quê? Ele roçava, plantava banana, mandioca, cana, laranjeira. Ele vendia laranja, né, como um pomar. Vinha carro de Cuiabá para comprar laranja. Então, para nós não tivemos dificuldade. Quando mamãe falou assim, meus filhos, a verdade está para guardar o sábado, todos nós obedecemos. Porque primeiro que não era criança. O mais velho é Antônio. Depois vem Joaquim, Catarina, né? Mas todos obedecemos. Então, desde pequeno, desde 10 para 11 anos, já nós guardávamos o sábado. Bom, e assim que aumentou, dentre essa família da minha mãe, surgiu este homem com muito talento, que é o Delmiro Cândido de Siqueira. Muito talento. Um homem que pouco tinha leitura. Pouco tinha leitura e não sei a maneira como que ele adquiriu também a primeira Bíblia e a primeira reunião foi na casa dele. Ali reunia, à medida que o evangelho foi crescendo ali entre os irmãos. Essa casa era no Lambari? Certo, no Lambari, pois é, no Lambari. Lembra até as 2 ou 3 mangueiras que tinha lá na frente. O culto fazia debaixo da mangueira. É, debaixo da mangueira, o culto é debaixo da mangueira. E ele tinha uma casa até comprida assim, né? E lá o culto fazia na casa dele. E ali nós fomos reunindo, depois surgiu ideia para fazer a igreja. Como que ia fazer a igreja? Vamos dividir então, entre Lambari, Retiro e Jejum. E que foi feito naquela localidade ali na beira da estrada. Então, ele toda a vida na direção e sempre enérgico enérgico na pregação do Evangelho. Ele estudava a Bíblia, mesmo que entendia da maneira como ele podia entender, certo? Cantava hino desde madrugada, que eu tempo que eu conhecia. Então, foi um exemplo muito maravilhoso para nós. O interessante é que o papai é o filho mais velho do vovô, né? E é um dos que, se brincar, né, Manuel, desculpa aí, mas é o que mais deve ter sofrido em relação ao serviço, né? Ao serviço, porque tinha que cortar cana, tinha que moer, né? E nesse serviço dele, ele perdeu os 2 dedos, né? Então ele tinha somente os 3 dedos, e isso a gente ficou sabendo que foi através do engenho, né? Que ele acabou moendo esses 2 dedos dele. Era um homem muito trabalhador, honesto, e também a rigidez em relação de levar o legado, a educação que ele teve dos pais, ele também levava para nós, os filhos, né? O que nós aprendemos do vovô? A gente ficava de férias, íamos passear, né, de baleia, e parava lá na frente, buzinava, já tinha gente chegando, né? E aquela casa de adobo lá no fundo, e só todo mundo na janelinha olhando, né? Que já estava chegando alguém conhecido. E lá a gente passava as férias. Eu me lembro que lá na frente tinha um pé de jacote. E fazia aquela sombra, e aí nós subíamos para brincar de pegador, de esconde-esconde. Assim, nós éramos criança e bem mesmo à vontade em relação a ser criança, né? O vovô, em relação a ser simpático, isso, aquilo, porque antigamente os pais, os avós, quase não brincavam, principalmente com as filhas, porque eles achavam que o quê? Que ia perder o respeito, a educação, então eles achavam que a seriedade deles era o suficiente para a gente ter aquela educação, para não vazar, para não deixar de ser educado, né? Aí eles estudavam lá. Aí ele iniciou a guardar o sábado. Aí falava, mamãe, olha,
não trabalha sábado. Sábado é dia de guarda. Eu não queria, eu criava porco, aquela porcada assim. Eu ficava chateado com aqueles porcos, porque eu carregava mandioca no ombro, dar de comer porco, ficava até com assim, tudo. Aí ficava escutado. Só que depois, de algum tempo, eles estavam guardando no sábado ali e tal. Aqui em Cuiabá souberam que tinha essa família lá, as pessoas que estavam guardando no sábado lá. Aí foi o pastor Boni lá, e foi com o Lúcio, e o Geraldo Masque, eles apareceram lá. Aí, só que ele inicia lá, ele foi só aperfeiçoar ele lá, acabou de vai, e logo teve um batismo, batizaram 8. Batizaram 8. Aí ele foi convidando o pessoal lá de Poconé, de Chicão, lá, e foi agrupando lá, e fazia aquela reunião grande lá no estudo. Lá em casa também fomos convidados. E logo, depois de um mês e pouco, batizou 25. Aí passou mais uns 2 meses, batizou 26. Então aí foi embora, subiu, fazer uma igreja. Aí que fizemos lá, a igreja lá na estrada. Só que lá eu fiquei lá, ficamos lá 1 ano e meio, o papai mudou para cá. E o Demiro sempre nós vinha aqui, ficava aqui, ele ficava 3, 4 dias aqui em casa, e aquela amizade que tem. E eu tenho com muito apreço, porque ele tinha uma fazenda lá no Triângulo, e lá quem tomava conta lá era o Leandro, o pessoal que estavam lá, ele sempre ia lá e mexia lá, e a gente foi levando. Mas só que nessa parte aí do evangelismo que ele fez, teve muito sucesso. Ali, a minha tia, ali, a irmã do papai aqui no Lambari, agora vocês estão na lei de Dermiro, né? Tia Augusta. Falei, lei de Dermiro, não, senhora, lei de Deus. Eu quero ver. Aí vai, e assim ficou. Aí, mas foi um tempo muito assim agradável, que a gente pôde ver aquela convivência que tivemos naquele tempo. E jamais a gente vai esquecer disso, né? Porque quando nós reúne assim, lá na canga, o pessoal reúne assim, a gente rever aquilo do passado, é muito emocionante, que a gente vê tudo aquilo ali. Do Portugal, onde meu pai morava, porque meu pai nasceu em Portugal. Meu avô morava em Portugal. E ele casou e morou ali no princípio da vida de casal ali no Portugal. Do Portugal lá no Lambari é mais ou menos 22 quilômetros. Depois que ele mudou para o Traíra, do Traíra no Lambari dava uns 15 quilômetros. Dá uns 15 quilômetros. Então, por isso que nós íamos cedo, por causa do horário do culto, né? O culto sempre às 9 horas, mas nós saíamos cedo. Por isso, como eu estava falando, era uma experiência única. Vocês almoçavam por lá? Almoçava, chegava lá. Teve às vezes existia um córrego chamado Pesqueiro. Eu lembro porque nós era gurizada, e antes de chegar na igreja, então esse era o banho nosso, que nós tomávamos banho ali já para chegar na igreja. E às vezes ele estava cheio, a carroça nadava no negócio, até as mulheres que estavam na carroça molhava tudo, então era uma dificuldade, mas nós já íamos prevenidos. Passávamos o dia, levávamos comida, aí lá juntava tudo debaixo de uma árvore, era junto a panela, todos nós comíamos junto. Então esperava o JA da tarde, quem ia a cavalo, amarrava o cavalo no mato e ficava por ali. Então, quer dizer, era uma unidade que tinha
nas pessoas, que era o dia mais feliz que passávamos, era o dia do sábado. Ele também cuidava das pessoas, curava as pessoas, juiz de paz, como que é? Ele era juiz de paz, prendeu os bandidos. E as pessoas, então, na época, respeitavam ele. Respeitava ele. E como que era o jeito dele? Era bravo? Como que era, vovó? Fala um pouquinho de cada um deles. Ele era brabo. Firme? Falava firme. Mamãe era mais mansa. Mamãe não falava mais. Mamãe falava assim, Demiro, larga dele, não prende ele. Não, que vai roubar as coisas alheias, porque ele não prende, porque ele não trabalha para ter. Ele que prendia? Ele prendia. Os bandidos? Os bandidos. Que coisa. Era delegado, então, né? Era delegado. Fazia de tudo lá, né? Fazia de tudo. Era diaconisa na igreja para limpar a igreja, toda sexta-feira. No sábado estava todo mundo lá, pronto para ir para a igreja. E são muitos anos que a senhora foi diaconisa? Diaconisa. E fazia esse trabalho com amor? Com amor e alegria. Alegre, cantando. Não fazia doica, vendia bolo. Mamãe era diaconisa. Não é doica. Então a senhora aprendeu ser diaconisa, Dorcas, com base na mãe? É. A mãe que ensinava? Mamãe que ensinava, fazia aquele biscoito para vender. Juntava demais de povo da igreja, ia com o Monticão. O povo, quando ia na igreja sábado de manhã, ele já ficava o dia todo? O dia todo. E quem fazia essa comida, essas coisas? Não. Mas era muito assim, fazia as gracinhas, né? Ele ria de vez em quando, né? Mas o mais que marcou mesmo foi a questão do culto matutino. Isso é um legado que fica, que todos nós temos até agora, entendeu? E cedinho, se ele tivesse que colher ou então plantar, geralmente começa cedo, madrugada, 4 e pouco da manhã. E não interessava a hora, todos tinham que levantar para fazer o culto. E nós, crianças, pensando que ele ia ceder, morava na cidade, né? De jeito nenhum. Tudo. Vovó, estou com sono, vovó. Não, levanta. Depois dorme. Aí, mas tinha que levantar. Aí nós íamos e era assim, uma mesa bem meia grande lá na sala, né? Os bancos, e aí todo mundo sentava. E ele com uma cadeira aqui atrás da mesa, para fazer a leitura, né? E aí nós líamos a meditação matinal e a lição da escola sabatina. E de primeiro não tinha, assim, lição de criança, infância, adolescente, né? Ele lia a lição geral dele para todo mundo. E o interessante é que a gente já sabia ler tudinho, mas ele não deixava a gente ler. Ele que tinha que ler. Ele tinha que ler ainda com todo aquele jeito dele, de soletrando, bem dizer, e a gente tinha que estar lá. E se por acaso você cochilava, ele já estava olhando lá. Vem aqui, você está dormindo, vem aqui do meu lado. E ficava em pé do lado dele, porque ele falava meio assim pelo nariz, né? Aí, nasal, aí senta aqui, você está muito, tá dormindo. E ficava em pé do lado dele o tempo todo até terminar o culto. E primeiro ele cantava, já na estrofe da segunda estrofe, no coro da segunda estrofe, todo mundo já saía correndo lá, porque se você chegar no terceira estrofe, né, do hino. E aí nós cantávamos, todos cantávamos também, né, e cantava início, cantava para começar, cantava para orar, orava, quer dizer, lia a meditação, a lição e depois cantava de novo para depois orar. E eu gostava que ele era um camarada, eu admirava ele porque ele era um camarada assim, disposto, porque lá ele tinha eu lembro, foi lá no Bananá que ele tinha lá. Fala o nome para levar ele. No Bananá tem um bananá e um cadaviar. E o pessoal vinha da canga. Pastor Delmiro. Aí ele chegava lá e ia roubar o negócio dele lá. Falei, puxa vida. O que ele fez? Fazia?
A roça dele grande, aquela arbuga de roça, ele mandava carpir assim, 2 metros assim, porque o pessoal que tempo não tinha sapato, só descalço, né? Quando ele fazia chinela de couro de boi, da perna de boi, fazia precata. Era tudo descalço. Aí ele fazia aquele, cercava assim e varria, tudo varrido. Quando o camarada chegava, pisava ali para entrar lá na roça, deixava o rastro. O que ele fez? Ele ia lá, pegava um pau assim, media o calcanhar, media a largura, media o peito do pé, tudo certinho. E ficava lá, 2, 3 dias lá moitado lá na beira da estrada. Passava um que ia, depois que sumia lá, ele ia lá, media, não é esse. Passava outro lá, media, não é esse. Até que passou assim, é esse aqui, é ele que está lá, agora eu vou atrás dele. Ele que veio roubar aqui. Aí descobria. E acertava. Descobria. Eu não sei aonde que ele aprendeu, porque ele, aqui quando ele estava aqui um dia em casa, a mamãe falou, pai, olha, irmão Dermiro, leva esse menino lá para o sítio, o Durvalino, porque a dona Benedita não vai aguentar com ele aqui. Ainda mais de Peralta, ele sai dando combate pro vizinho aí tudo, ele ou o José. Aí chamou ele. Cadê ele? Chamou ele aqui, mostrou. Ele examinou ele da cabeça aos pés. Falou, ele tem uma boa característica, eu vou levar ele. Aí levou ele para lá, ficou lá 9 anos. Porque já programava para outro sábado, para encontrar, que parece que até havia uma ansiedade para chegar o próximo sábado. Então era um marco que a gente ficou assim. Aí que tinha prazer de estar lá. Aí que foi o andar do... Meu pai, eu imagino que ele tinha um sonho, Chicão, né? Todo conhecia ele como irmão Chicão. Então, na realidade, meu pai, ele fez, acho que, ele não contou isso para nós, mas ele fez um voto com Deus, que se Deus ajudasse ele, eu imagino, que ele fosse abençoado, comprar um carro, ele sempre ajudaria a levar as pessoas na igreja. Contanto que, eu até pus a foto, aquele carro foi o primeiro carro, e ele foi com maior alegria que ele fez, acho que foi o primeiro trajeto com aquele carro, levar os irmãos na igreja. E por isso que, como eu disse no sermão, nós íamos cantando, maior alegria e para passar. O dia que ele não, ele pensava sempre assim, se eu não for hoje, a metade da igreja não vai. E teve às vezes que ele não podia ir por uma coisa, até desse caso de saúde, ele mandava alguém dos filhos para ir com o carro para levar os irmãos para frequentar a igreja lá. Quando terminava o culto do sábado, ninguém ia embora para casa. A finada Pitu, ele tinha uma mesa que lá era Eugênia e Tibúrcia, aquela mesa que uns 3 metros de comprimento. Ali reunia todo mundo para almoçar. Todo mundo almoçava primeiro para poder ir para sua casa. Esse era todo sábado. Porque era muito longe. Todo sábado. Foi um homem muito bom, mas muito enérgico. Muito enérgico. Ele sempre exigia que é direito. Então ali partimos depois, não partimos, digo assim, porque a gente era pequeno, mas via, né? Para a construção dessa igreja. E ele foi na frente, direcionava tudo. Então eu lembro um dia que estavam descendo a pedra para cavar, para calçar aquele poço que tem ao lado da igreja. Não sei se ainda tem até hoje lá. Está descendo, papai estava lá em cima, ele estava lá embaixo arrumando. E uma pedra, cada pedra grande assim, ele descia na corda. E assim que desceu essa pedra na corda, a corda soltou e a pedra escapou. Ele estava abaixado assim, quando ele levantou assim, a pedra caiu no fundo assim.
falei, puxa, foi um milagre. E ele todo sorridente, agradecendo a Deus pelo milagre que foi feito. Aí então orava para terminar também e depois aí todos nós saíamos para a cama de novo, né? E ele já saía para os afazeres lá para a roça. Aí, tempo de periquito para não pegar milho, vai nós também tocar periquito na roça. Ele punha nós para trabalhar também, vocês estão pensando, não era só mordomia não. E tirava leite, ajudava também no empurrar o engenho, quando é para moer, para fazer o melado, né? A rapadura, tudo a gente participava. Era muito gostoso. Quando a minha avó, a Pitu, era muito boazinha, tudo estava bom para ela. Vovó, essa comida tá ruim, vovó. Come, tá bom. E ela, como que fala, tudo para ela estava bom, né? Então, aí de você falar que a comida tá ruim, mandava comer. Até hoje a gente tem esse costume em casa. Ai, tá ruim, velho, tá salgado. Come. E assim fica, né? Aí outra coisa que a vovó, que ela tinha que ir para a roça também às vezes, né? Aí vovó tem que ensinar que fazer arroz. Aí como que é? Olha, você vai mexendo, quando ficar leve, né? Aí já tá bom de colocar água. Esse leve meu, ao invés de eu pensar que é numa colher de pau, eu levantava a panela. Quanto mais eu punha água, mais pesado ficava. Agora você imagina o tipo de arroz que saiu, né? Tudo angu. Mas é coisa de criança, né? Então é isso aí. Ela, como que fala, estava sempre junto com a gente, ela fazia umas coisas engraçadas. E quanto ao sábado, uma coisa muito interessante e marcante, que até quando a gente tinha ainda o pai e a mãe, nós fazíamos isso em relação a fazer a comida na sexta-feira, preparar para o sábado. E olha, poderia chegar gente que fora no vovô, aquela comida tinha que dar, porque não acendia mais fogo. Sábado principalmente. E era de lenha e nunca apodreceu a comida, nunca estragou a comida. E sábado comia, todo mundo comia. Podia ter visita que ela já avisava. Aumenta, Pitu, faz, porque se vier gente, tem a comida. Aí conta-se um caso, né? Chegou umas pessoas já atrasadas lá, já tinham almoçado tudinho, né? E aí, Dermídio vai fazer? Não, vamos cantar e orar com eles até entrar o pôr do sol e já faz a janta, todo mundo come. Mas ninguém acendeu fogo esse dia, no sábado. E isso aí são coisas que até hoje a gente leva. Incrível que pareça, eu estou com 62 anos. Eu sei que não parece, mas fazer o quê? Mas até hoje a gente tem aquele senso da guarda do sábado. Preparar na sexta-feira, entendeu? Para o sábado. De vez em quando a gente vacila em fazer a comida, supondo, levanta cedo, fazer a comida tudinho. Só que eu casei com um cara muito bacana também, espiritual, que ele não aprova. Então ele fala, Edenir, a comida faz simples para não ter trabalho no sábado. Quanto mais simples você... E aí caiu no que eu gosto, né? Simplicidade. Então é isso aí. Mas é uma coisa que a gente leva até hoje, a gente tem aquele senso da guarda do sábado, entendeu? Em termos de fazer coisa, falar, proceder, vestir no sábado. A gente preocupa com isso até hoje. São legados que nós tivemos dos nossos avós. Quanto ao pai e à mãe, o culto nós fazíamos. Interessante que eu vejo os meninos também agora, né? Meninos também não, né? Já estão passados, né? Mas vocês veem que 20 anos, né? Que eles fazem o culto igualzinho a gente. Porque o papai levou também para eles, entendeu? Embora a mãe deles não era adventista, mas passou a ser, e ela assumiu essa crença, esse adventismo, e ela acabou pegando e educando as crianças. E vimos que até hoje eles são igualzinhos a nós em relação à crença, à guarda do sábado, ao que eles creem quanto ao adventismo, né? Então isso aí, gente, não tem preço que pague.
Não tem preço que pague, porque a família é tudo. A família é tudo. E a gente vê com esse encontro, e a gente vê a igualdade, entendeu? Entre todos nós, primos de outro pai, assim, primos, primas, tudinho, a gente vê que tem essa linhagem. A gente fala, tá idolatrando isso, aquilo. Não é. É o ensinamento que isso abrangeu a todos. Filhos, neto, bisneto, e assim vai indo de geração em geração. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Porque quantas famílias estão despedaçadas, sem rumo, né? Tudo estraçalhada, e nós não. Nós temos um rumo a seguir. Nós temos um céu a alcançar e a eternidade para vivermos eternamente. Valeu o esforço, primeiro dos avós, depois dos meus pais, nos nossos ensinamentos, né? Isso aqui é o pai e a mãe, né? Estou falando em relação à minha mãe também, em relação à educação, entendeu? Então eu só tenho a louvar e a exaltar esse nosso Deus maravilhoso. E jamais a gente pensa seguir outro caminho, porque não tem outro caminho. É só esse caminho. E a gente tem que aproveitar enquanto tem tempo, né? Temos tempo e oportunidade de decidirmos alcançar a vida eterna. Obrigada. Jesus. Este livro Legado foi um livro construído aí por muitas pessoas que participaram, compartilhando as suas informações de vivência prática da época. Aqui você tem várias histórias de pessoas que conheceram os meus avós, parentes ou não. Então aqui existem ensinamentos práticos, fé, propósito que a vida proporciona para cada um de nós. Vale com certeza a pena ler este livro, Legado. Que tipo de legado você gostaria de deixar?